Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E hoje eu converso com a psiquiatra Adriana Pereira sobre um mal que acomete muita gente. É a síndrome do pânico. Quanta gente sofrendo de síndrome do pânico, não é verdade? Pois é, Mônica, parece que agora é a doença da moda, né? É mesmo. O século passado foi a depressão. Esse século está parecendo que todo mundo tem pânico. É o século da ansiedade, né? A gente vive correndo atrás de resultados, de querer buscar cada vez mais, muita exigência, querendo ter controle de tudo. Estamos ficando cada vez mais estressados e com pânico. Então, mas é importante a gente começar a falar o que realmente é, porque eu acho que muita gente confunde, não é? Síndrome do pânico com fobia ou às vezes com a pessoa ter medo. Sim. Não é? Ou com uma própria crise de pânico que é natural quando o indivíduo enfrenta uma situação de estresse, no caso de um acidente, de um assalto, claro, ou de uma notícia ruim. Então, o que é a síndrome do pânico? A síndrome do pânico ela é caracterizada por crises frequentes de pânico, que são crises de ansiedade. E essas crises de ansiedade, elas são caracterizadas por vários sintomas, né? Falta de ar, a taquicardia, a palpitação, a opressão no peito, a boca seca, o suor nas mãos, a mão gelada, o cansaço. A pessoa acha que vai morrer. Acha que vai morrer. A sensação é de morte, até porque ela associa esses sintomas a um ataque do coração. E muitas vezes acaba indo no pronto-socorro, muitas vezes, inúmeras vezes, e nem sempre ela é diagnosticada, né? Com certeza. Agora, porque a pessoa, quando é diagnosticada de pânico, normalmente ela já percorreu todos os consultórios de clínicos gerais, de cardiologistas, porque sempre acha que está tendo alguma coisa. Já cansou de ir no pronto-socorro várias vezes, à noite, durante o dia, procurando saber, porque a pessoa tem a sensação que ela tem uma doença do coração e que ela vai morrer do coração. Agora, você, na tua experiência clínica, isso acomete mais homens ou mulheres? Olha, atualmente eu tenho visto em ambos os sexos, viu? Bastante. Inclusive, a gente não costumava falar que síndrome do pânico acontecia na infância. Eu tenho recebido já algumas crianças, adolescentes com pânico, por incrível que pareça. Agora, o que define o pânico, além desses sintomas? Os ataques, eles têm uma duração de alguns minutos, sim, não é isso? Geralmente de 15, 20 minutos até meia hora. E eles acabam, assim, sendo autolimitados, eles acabam melhorando. E o que leva, Adriana, uma pessoa a ter síndrome do pânico? Porque, por exemplo, eu tenho pacientes no consultório que dizem assim que estavam dormindo e que acordaram tendo já um ataque de pânico. Isso acontece geralmente na fase mais tardia. A princípio, a pessoa tem uma situação que ela tem que resolver, um problema. Em geral, acontece isso. E aí, como em geral, as pessoas são muito ansiosas, elas querem resolver para ontem, de qualquer forma, e o próprio perfil ansioso, geralmente, ele tende a pensar sempre no pior, então aquela pessoa vai ficando angustiada, até que um dia ela tem uma crise, ou no mercado, ou num lugar fechado, no shopping center, ou até mesmo em casa. E aí, com o tempo, não precisa mais de fator desencadeante, ela passa a ter do nada, muitas vezes até dormindo. Quer dizer, a primeira crise normalmente não vai ser essa dormindo? Em geral, não. Normalmente vai estar relacionada com algum evento que ela viveu e que ela não conseguiu lidar. Ou algum local onde ela não está se sentindo confortável, né? Que é muito frequente acontecer. Assim, eu tenho também no consultório pessoas que dizem que estavam na Anchieta ou na Imigrantes, no meio, vamos dizer, da estrada e de repente tiveram. Sim, mas em geral assim, no meio da estrada, com trânsito, com horário para chegar, numa situação de estresse. A princípio sempre tem um deflagrador de estresse. É uma resposta ao estresse, na verdade, a crise de pânico, né? É uma resposta de fuga ao medo, né? Então, qual é a diferença de síndrome ou ataque de pânico, né, com uma pessoa que tem um medo? O medo, no geral, tem um fator, né? Eu tenho medo de barata, eu tenho medo de me expor publicamente, nos casos de ansiedade social, eu tenho medo de trovão, de vento, de lugar fechado, e aí eu posso ficar muito ansiosa e ter uma crise de pânico. A pessoa com transtorno do pânico, em geral, ela não tem um medo específico, ela tem medo. Ela não consegue definir medo do quê? Ela começa a sentir um medo e este medo deflagra várias crises. Ela começa a ter recorrência de crises. E uma outra coisa que eu reparo bastante, assim, é que ela, vamos supor, teve uma crise no ônibus. Aí ela acha que toda vez que se ela for pegar o ônibus, ela vai ter crise. Sim. Então é autolimitante, ela vai limitando, exatamente. Né? E a gravidade do pânico é essa. Ninguém morre de transtorno do pânico, mas a gravidade é pela qualidade de vida, porque a pessoa fica muito restrita. Ela começa a ter um comportamento evitativo. Sim. Então,
Então, os locais onde ela teve pânico, ela passa a evitar e, com o tempo, ela evita sair de casa porque ela passa a ter medo do medo. Que seria a agorafobia. A agorafobia, né? Quer dizer, a agorafobia é o medo de sair, passar mal e ninguém socorrer. Né? Geralmente ela começa a ter essa ansiedade antecipatória, então ela ter que sair de casa, ir para um local novo, sozinha, ela já começa a sentir uma ansiedade, porque ela já começa a imaginar que ela vai ter uma crise. Então ela prefere ficar em casa, e cada vez essa pessoa vai ficando mais restrita. Agora, o que é curioso é assim, que ela tem medo de ter a crise, mas como ela fica ansiosa, ela acaba tendo a crise. Acaba tendo crise. E aí ela confirma. Exatamente, porque inclusive ela começa a ter em casa. Em casa e na presença dos familiares. E muitas vezes, o que eles fazem? Eles começam a ir para o quarto. E começam a ficar deitado no quarto, num local bem de segurança mesmo. O que acaba limitando demais a vida dessas pessoas. Bom, vamos falar no próximo bloco.